glória a Deus, Gospel Show ao vivo, para louvor e adoração do nome do Senhor. Você assistiu aí um pedacinho do Renascer Praise lá no Café do Seab, maravilhoso. Por sinal, o Renascer Praise vai estar gravando o 23º DVD, agora dia 10 de junho, e você não pode perder. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Não tem ingresso mais? Dá uma olhadinha lá, gospelbay.com.br, gospelbay.com.br. Pode ser que você encontre algum ingresso ainda. Duvido, mas tenta lá, quem sabe. Certo? Muito bem, nessa série maravilhosa que nós estamos fazendo sobre os 2 dias que nós tivemos de 24 horas de louvor e adoração, 28 e 29 de abril, a gente está reprisando as ministrações que foram realizadas naquele dia memorável, né? Então, vários pastores e vários bispos estiveram aqui louvando, adorando, glorificando e pregando a palavra de Deus. Hoje, nós vamos trazer para vocês, essa faz parte da nossa história, Pastora Rosana. Pastora Rosana tem uma vida maravilhosa, uma vida dedicada à palavra de Deus, e você vai ouvir o que ela vai falar, tá bom? Então, ouça a Pastora Rosana, daqui a pouquinho a gente volta. Tá chegando aí, ó, a pastora Rosana Aparecida da Silva. Aê, pastora Rosana, seja muito bem-vinda lá ao Gospel Show. Estamos com 20 horas e 30 minutos de louvor, adoração e palavra. Nós já caminhamos algum tempo juntos, né? Eu com você, toda a sua família bendita, aí nos Jardins, onde nós nos conhecemos, né? E foi, com certeza, foi um grande desafio, né? Porque era uma igreja nova aí, os Jardins. Então, nós tivemos muitos desafios e que se tornaram muito abençoados, não só para as nossas vidas, mas para todas as demais vidas que estariam aí na igreja, né? E a gente trabalhou muito. Nós trabalhamos muito mesmo, né? Foi um tempo muito maravilhoso que passamos. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter conhecido vocês e ter vocês assim até hoje no meu coração, e os Jardins, né, que me ensinou muita coisa, e através dos Jardins eu recebi outros envios, né? Mas eu quero estar aproveitando e falando que eu estou como pastora aqui no Taboão da Serra já há alguns anos, já recebi alguns envios também, todos os envios são muito abençoados, e eu quero dizer, em primeiro lugar, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre cada vida, sobre cada um que estiver assistindo nesse momento tão maravilhoso, né? O momento em que estão entregando louvores ao Senhor. Existe uma programação de 24 horas, e que todos sejam muito abençoados junto com seus familiares, nos ministérios também, né? Em nome de Jesus. Então, eu estou aqui no Taboão da Serra já há algum tempo, né? O Senhor me trouxe para cá e tem sido bênção. Claro, todas as igrejas têm grandes desafios, mas os desafios ele vêm para trazer um crescimento nas nossas vidas, né? Então, basta nós atendermos o chamado de Cristo, pois Ele é que nos chamou, né? Deus nos formou, e o Senhor, Ele chamou. E quem atende ao chamado do Senhor, né, vai, claro, enfrentar algumas batalhas, algumas guerras, mas essas coisas vêm para te forjar e deixar muito mais forte você espiritualmente, fisicamente, para que a gente possa estar em comunhão, trabalhando aqui na terra, né, na obra do Senhor. Então, é maravilhoso, e para mim foi maravilhoso conhecer a esse Jesus, porque eu não venho de berço evangélico, né? O Senhor me alcançou lá por volta de 1996, mais ou menos. Eu comecei na Assembleia de Deus,
e por uma palavra que veio do pastor que dirigia a igreja, ele me liberou, porque diz que Deus tinha outros caminhos, outro lugar para eu estar. E eu fui para renascer. E pela boca do próprio apóstolo Estevão, quando havia, aliás, aquelas cruzadas, né? Por aí já dá para saber que eu tenho um tempo razoável na Renascer, mais de 20 anos. O próprio apóstolo falou no final de uma das cruzadas que, aliás, ele já estava saindo do palco, né? Interessante isso. Ele estava saindo do palco, eu estava pegando minha bolsa para vir embora, e ele voltou. Isso me chamou a atenção, porque ele disse assim: olha, hoje o Senhor te quer aqui, é aqui que você quer ficar, que você deve ficar. Inclusive, ele falou sobre algo que eu estava esperando, né? Ainda ele falou: olha, e hoje o Senhor está assinando um documento para você. Olha que coisa fantástica, né? E realmente eu estava esperando uma transferência, e foi justamente nesse dia que a minha transferência foi assinada. Olha só, né? Glória a Deus por isso. Fiquei muito satisfeita, muito feliz. E a partir daquele momento também eu vi que era uma pessoa usada por Deus. Então eu me retirei da Assembleia debaixo de bênção, né, do pastor, porque ele já havia profetizado também que eu não estaria mais lá, mas o Senhor estaria preparando um outro local para mim. E fui para Renascer, onde eu estou até hoje. Não tenho intenções de sair, não tenho mesmo. Eu amo esse ministério, eu amo a Renascer, a visão de reconstrução, de restituição, de restauração de vidas. E eu me encontrei nas palavras. Tudo que eu estava procurando minha vida toda, eu encontrei com Jesus. E interessante que na minha conversão, eu não entendia nada de Bíblia, né, gente? Eu vim assim do espiritismo, budismo, um monte de ismo, de nova era, um monte de porcaria, né, que eu tinha frequentado, mas eu senti um vazio muito grande em mim, porque eu procurava muitas respostas e não tinha essas respostas, né? E na igreja evangélica eu comecei a enxergar e a ouvir palavras que jamais eu tinha ouvido na minha vida, e eram coisas que me confortavam e preenchiam esse vazio. E uma das coisas que eu vi a primeira vez que eu peguei a Bíblia na mão, aliás, primeira não, porque eu já tinha, uma senhorinha havia me dado de presente uma Bíblia muitos anos atrás, mas como eu era do mundo, né, peguei a Bíblia, agradeci pelo presente e fechei, deixei, né? Aí um dia estou lá, da minha conversão, e abri, sabe, quando você abre a Bíblia, porque você ouve tantas pessoas, claro, não da igreja, abre a Bíblia, Deus vai falar com você e tal. Eu peguei e fiz isso, né? Eu falei, vamos ver, né, se Deus fala comigo mesmo. Olha, gente que é nova no Evangelho, não tem muito discernimento das coisas. E ainda bem que Deus não leva em consideração, né? Tanta besteira que a gente fala. Mas aquele dia não foi não besteira, foi uma bênção muito grande, porque o Senhor falou muito comigo no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, todo mundo conhece, né? O capítulo 41, que Deus promete salvar o povo de Israel. E ali eu comecei a ler, né, esse capítulo, e Deus foi falando profundamente comigo, através da sua palavra. E eu comecei a ter um interesse em ler o capítulo por inteiro, né? E quando chegou lá no versículo 10, aquilo foi como uma flecha que entrasse
no meu coração e na minha mente, que fala assim, né? Eu vou estar lendo para vocês. Diz assim: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu ajudo, sim. E o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados, humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra você. Porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu ajudarei. E foi uma época assim de muitas guerras que eu estava enfrentando, não só pessoais, né, de relacionamento, mas profissionais, familiar. E quando eu li essa palavra, ela penetrou de tal maneira no meu coração que eu lembro, meus olhos assim, encheram d'água mesmo, sabe? Que eu falei, meu Deus, o Senhor realmente me conhece, né? Porque eu fiz o que muita gente falava, olha, abre a Bíblia aí que Deus vai falar com você, mas eu não estava muito acreditando não, né? Porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente nessas situações ruins que acabam acontecendo no decorrer da nossa. E você fica meio que incrédula, né? Meio assim, ai, será que realmente Deus vai falar comigo? Será que Deus está me olhando? Será que Deus me ama? São tantos serás, né, que vem na nossa vida, mas aquilo realmente me tocou muito. Eu falei, nossa, realmente Deus conhece o meu dia a dia, né? Tá? Ele sabe o que está acontecendo comigo e olha que preocupação, né, que ele tem em saber que eu tenho medo do que está acontecendo, do que pode ir acontecer, mas ele fala, né, para eu não ter medo, porque ele me toma pela mão. Então, como é gostoso você saber que existe um Jesus, que existe alguém que se doou por você, né? Que fez tanto sacrifício, que padeceu tanto, para que a gente fosse liberto de muitas coisas, de escravidão. E aquilo veio como um bálsamo na minha vida, né? É como se tirasse, não, porque tirou um peso tão grande que parecia que eu estava voando, sabe? Ah, é umas coisas assim tão doidas, né, que Deus faz na nossa vida e faz a gente sentir também, né? E aquela coisa de eu me sentir voando significava que Deus tinha me libertado dos meus medos, né, que eu estava sentindo, porque até aquele momento eram os meus medos, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu sei que eu sou uma pessoa livre, que eu sou uma pessoa curada, que o Senhor me cura todos os dias, porque todos os dias nós precisamos ser curados de alguma coisa, sermos libertos de alguma coisa, mas aquilo me deu uma esperança muito grande. E aí eu comecei a ter muitas experiências com Deus, né? E eu escolhi uma para falar para vocês hoje, para compartilhar com vocês. Foi a minha primeira experiência após a minha conversão. Eu estava dirigindo na Marginal, eu estava indo para um local dar aulas, né? E, e eu entrei assim, antes de entrar na Marginal, me veio o Salmo 119, sabe quando vem assim na sua mente Salmo 119? E assim, uma voz falando, lâmpada para os meus pés. Aí eu lembrei que alguém havia dito para mim que o Salmo 119 é o salmo mais longo que tinha na Bíblia. Mas eu não tinha nem lido, não tinha dado tempo, né, ainda de eu ter manuseado a Bíblia.
E eu nem conhecia esse salmo, não sabia se ele era curto, se ele era longo, se era médio, o que era esse salmo e o que ele falava. Mas, enfim, né? E vinha muito forte. E eu comecei a repetir Salmo 119, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés. E entrei ali da Avenida Tiradentes, eu entrei ali na Marginal de Pinheiros, né? Naquela mão, não na expressa, na outra. Entrei e eu repetindo Salmo 119, lâmpada para os meus pés. De repente, de uma ruazinha transversal, né, um caminhão entrou na minha frente. E não daria tempo nem de eu brecar. Não daria mesmo. Eu sei que na hora eu pensei em Jesus. Pensei em Jesus e algo sobrenatural ocorreu naquele momento comigo. E foi uma experiência muito grande que eu tive com o poder de Deus, com a autoridade de Jesus sobre a minha vida. E aquilo reforçou eu saber que eu era escolhida por Deus, que o Senhor me amava, né? E que Jesus havia vindo para me libertar. E assim, uma coisa impressionante, a direção ela ficou mole na minha mão, os meus pés pareciam que não eram os meus pés, parecia que eu não sentia nenhum dos pedais, e como se abrisse ali em direção ao rio, né? Abrisse um caminho, uma rua, onde aquela rua brilhava, ela era fofa, e o carro foi indo, entrou ali. Só que embaixo tinha o rio. Olha que impressionante, né? E ele fez uma virada e entrou novamente ali naquela via local. E quando eu olhei, percebi que minhas mãos estavam firmes no volante, eu vi o caminhão atrás de mim, afastado, um pouco afastado. E essa rua que o Senhor abriu, esse caminho que Deus abriu, me libertou da morte. Então foi uma experiência que muita gente ainda não acredita, né? Porque milagre é milagre, como diz a Bispa Sônia, né? Milagre se vive, não se explica. E o sobrenatural de Deus na vida da gente é tão grande que às vezes falta até palavras para a gente passar para as pessoas, né? Com tanta credibilidade. Mas foi uma experiência depois, né, da minha conversão, foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. E aí realmente reforçou, né, a minha ideia que eu era importante para Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus ele sempre tem um caminho para nós, porque o Deus é o mesmo. Então Deus não tem só esse caminho fofo, né, que eu pude atravessar com o carro. O Senhor ele nos dirige, porque foi o Senhor que dirigiu ali para mim. A direção ela estava mole, eu não sentia que era uma direção que eu estava segurando, a direção. E eu entendi que a lâmpada para os meus pés era a palavra viva de Deus sobre a minha vida. Então eu quero deixar esse momento que eu estou compartilhando com cada um de vocês, para que vocês tenham a certeza que Deus sempre tem um caminho, uma rota diferente para cada um de nós. Que o Senhor ele tem livramentos nessa rota. Ele te tira da morte física, da morte espiritual. Porque você é precioso para o Senhor, você é preciosa para o Senhor. Então, se você acha que sua vida está sem
sem aquela luz no fim do túnel, né, que o pessoal costuma falar. Eu quero dizer que Deus tem um caminho novo para você. Um caminho onde a rua brilha, porque brilhava muito aquela rua. É como se houvesse pedrinhas brilhantes, né, ali no chão. E aonde você vai passar seguro, você vai passar segura. E você vai chegar no seu porto seguro, porque eu cheguei segura ali na escola para poder dar aula. Ainda eu tive que ficar um tempo dentro do carro, porque a experiência foi tão forte que depois eu tremia. Minhas mãos tremiam, meus pés tremiam, meu corpo tremia. E eu só consegui agradecer a Deus, louvar a Deus. As pessoas que passavam ali depois comentaram comigo, né? As alunas, algumas professoras também. Nossa, você estava tão diferente ali dentro do carro. Nós passamos, a gente ia conversar com você, mas você estava agradecendo tanto a Deus, nós não queríamos até interromper, né? Porque a gente sabia que devia ser algo muito precioso e realmente é preciosa. A palavra de Deus, ela é preciosa na nossa vida quando a gente deixa Deus agir. E Deus sempre avisa, nos avisa, né? Que existe sim um perigo para você, mas que existe um escape, existe um caminho novo, um caminho que você nunca, né, passou por ele. O Senhor, ele vai fazer você passar. E passar assim como o povo passou ali pelo mar, né, de pés enxutos, né? Eu passei sem ser agredida pelo caminhão, sem ter falecido. Eu passei segura. Então você também, pastor Roberto, toda a sua família abençoada, a igreja dos Jardins nesse movimento maravilhoso, abençoado, e vão passar também. É só acreditar, é só ter a sua confiança no Senhor, saber que Ele te toma pela mão, que Ele tem propósito vida e que tudo de bom vai acontecer. Você vai passar por lutas, guerras? Sim, nós estamos sujeitos às coisas do mundo, não é verdade? Mas nós temos um Deus que nos protege, que coloca a gente na palma da mão dele, que nas aflições ele nos ensina sempre a estar sorrindo, né? Eu aprendi a sorrir nos momentos de dores. As pessoas falavam, você parece que nem está com dor, está tudo sempre bem com você. Eu falei, mas tem que estar mesmo tudo bem, porque eu sei a quem eu sirvo, né? É um Deus de alegria, um Deus de poder, um Deus que me ensina, um Deus que me corrige quando necessário. E eu posso afirmar a todos vocês que ele me corrige todos os dias, viu? Porque todo dia a gente precisa ser corrigida pelo Senhor, não é verdade? Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele nos ama. E só quem ama corrige. Por quê? Porque nos dá livre-arbítrio. Então, né, a gente precisa ser corrigida, continuar sendo transformada. E assim tem sido o Senhor na minha vida, feito transformações a cada dia, eu aprendo mais, porque eu procuro ter comunhão com o Senhor, ter um bom relacionamento, e orando pela minha família, né? Porque também eu fui a primeira a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, meu único Senhor e Salvador da vida, né? Então, o Senhor me escolheu para ser uma coluna na família. Ainda tem muitos que precisam ser convertidos, mas eu estou naquela palavra, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus pais, que já não estão mais aqui, pois o Senhor os recolheu, né? Também estão com Jesus. E agora a tarefa é com os irmãos, né, de sangue, alguns familiares, sobrinhos netos, né, sobrinho tataraneto, que eu também tenho,
e se converterem, né? Apesar que os tataranetos, sobrinho tataraneta ainda é pequenininho, né? Mas já está consagrado ao Senhor. Eu mesmo consagrei, apesar que os pais não seguem a Jesus, né? Mas eu continuo orando e eu sei que a oração tem poder. Então, não esqueçam nunca do que Deus já fez na sua vida. Por isso, eu escolhi um sobrenatural, né, que aconteceu comigo no início da minha conversão, porque muitas vezes a gente Deus já fez. Porque nós temos um pouquinho de só pedir para Deus, mas não agradecer o que Deus já fez. E eu sou muito grata, porque eu sei que Deus usa a minha vida para estar abençoando outra. Eu me coloco à disposição do Senhor para isso, porque eu sinto o amor de Deus na minha vida. Então, hoje, sinto o amor, né, na sua vida, que você seja feliz com tudo aquilo que você já conquistou, que foi o Senhor que te deu, que foi o Senhor que concedeu a você. Já se sinta muito grato por isso, né? E por você ser salvo, porque daqui não vamos levar nada. Claro, a gente tem que aproveitar muitas coisas aqui, e Deus nos dá o necessário, porque eu peço, Senhor, eu só quero o necessário, porque eu não preciso de muita coisa, não, porque eu preciso é do Senhor na minha vida. Eu preciso continuar tendo esse relacionamento que eu tenho com o Senhor. É te adorando, entoando louvores, né? Eu sou uma adoradora. Eu não tenho, assim, aquela voz para estar no microfone, como vocês aí são muito abençoados por Deus, estão no louvor, né? Muitos de vocês. Mas eu sou uma adoradora. Eu adoro a Deus. Ele sempre tem o primeiro lugar na minha vida. Ele é o ar que eu respiro, e sem esse ar eu não consigo viver, né? Então, que vocês sejam muito abençoados pelo Senhor, que vocês aguardem o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai vir tudo muito perfeito para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida de vocês. Vai vir para ficar, para se estabelecer, para te fazer crescer, para você poder viver as bênçãos de Deus aqui na terra. Então, não fiquem ansiosos, peça para o Senhor tirar toda a tua ansiedade, e Ele vai tirar. E que você aprenda, e que eu aprenda, né, a guardar o tempo de Deus, porque o tempo dele é maravilhoso. Ele é o dono do tempo, né? E quem somos nós para questionar, brigar com o dono do tempo? Ele sabe qual é o momento certo de vivermos os milagres. Viu o milagre que eu vivi, né? Dessa coisa aí de ter acontecido um acidente muito sério comigo, em grandes proporções. É que ele sabia que eu tinha muita coisa ainda para fazer, muito que viver as bênçãos dele, como eu tenho vivido, né? E também eu quero aproveitar que já está terminando, eu tenho só, acho que 2 minutinhos aqui. Eu quero estar falando que aqui no Taboão da Serra, nós também vamos ter a nossa marcha para Jesus, vai ser em agosto, né? Estamos trabalhando muito firmes aqui, os nossos dirigentes, pastor Júnior, pastora Laila, né? Toda a família de Taboão da Serra e região, nós estamos trabalhando muito forte, porque nós tínhamos a marcha para Jesus, mas de repente ficou parada há alguns anos, e nesse ano houve a retomada, né? Então, que vocês também estejam em espírito de oração para que tudo dê certo aqui, assim como está dando. Hoje nós tivemos um café pró-marcha, né? Nós vamos ter a nossa marcha em São Paulo também, estaremos presentes. E vocês estão convidados, né?
Eu vou deixar depois com o pastor Roberto o dia certinho da marcha para Jesus, vai ser no início de agosto, na primeira semana de agosto já. Nós vamos ter a nossa marcha. E aonde, em nome de Jesus, né, o Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado mais uma vez, e que seja essa marcha o início de muitas outras, né? Onde nós teremos com certeza muitas vidas salvas, teremos batismo. Quero também aproveitar, convidar vocês para estarem no CEAR, fazendo os cursos, né, ministeriais, outros cursos também. Eu estou responsável pelo CEAR aqui no Taboão da Serra, uma bênção, o ensino, porque nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida. É ela que nos garante o nosso caminhar, as nossas bênçãos, da gente viver tudo que Deus tem para nós. Então, eu quero agradecer por esse tempo, né? Por esse convite. Eu não apareço, eu não gosto muito de estar assim aparecendo, não gosto nem de tirar foto, sabe? Mas eu não podia negar esse convite de uma pessoa, né, tão especial, pastor Roberto, a Inês, né? Uma querida mesmo. Eu amo essa família de paixão. Nós temos uma história aí nos Jardins. Então, obrigada, pastor Roberto, obrigada, minha querida Inês, mulher maravilhosa, obrigada, família, obrigada a vocês que puderam estar me ouvindo, e confie no Senhor, tá bom? Um beijo para todos. Amém. Glória. Deus abençoe. Glória, 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 glória. Glória, um beijo, Rosana. O Senhor te abençoe cada vez mais. Que seja essa mulher virtuosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês no ministério. Marcha tá bom, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todo mundo. Beijo. Gravado, depois vou mandar para todos os participantes, cada um com a sua participação. Ai, que bom. Obrigada, pastor Roberto. Obrigada. Deus abençoe a todos. Eu muito feliz eu estou. Amém. Um beijo, fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Gostou, né? Certeza absoluta. A pastora Rosana tem uma palavra assim, vinda do Senhor, né? Ela é um instrumento de Deus, falando do amor de Deus com alegria, com poder, com autoridade. Olha só o que ela falou, dá uma olhada, e deixa eu repetir para você. Olha só, eu fiz algumas anotações aqui do que a pastora Rosana nos deixou como exemplo. Ela falou, tudo que eu procurei a vida inteira, eu encontrei em Jesus. Pode procurar em qualquer lugar, você só vai encontrar em Jesus. Experiências com Deus, né? Ela teve várias experiências com Deus. Depois ela também falou sobre Ele nos dirige para que nós sejamos, né, construídos, restaurados, avivados, reedificados. O Senhor vai lá, cata todos aqueles pedaços, aquele resto todo que sobrou de você, que sobrou de mim, e Ele reconstrói um vaso novo para que Ele possa habitar. Irmãos, isso é maravilhoso. E por fim, ela falou, né? Existe perigo, mas Deus está sempre no caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pastora Rosana, um beijo grande para você, com certeza absoluta você vai estar mais no Gospel Show. E vocês, com certeza absoluta, nós voltaremos amanhã, pregando mais da palavra de Deus, glorificando mais ao nome do Senhor Jesus. Um convite especial para você, dia 8 de junho, Marcha para Jesus. Aqui em São Paulo, Metrô Luz, desce no Metrô Luz, todo mundo conhece, de qualquer lugar do mundo você chega no Metrô Luz, certo? Chega no Metrô Luz, 10 horas da manhã, nós já estaremos lá fazendo uma festa, louvando e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Beijo grande, fica com Deus e amanhã a gente volta. Tchau, tchau.